Nessa última aula nossa, da nossa disciplina de imunologia, nós vamos falar sobre algumas noções básicas e princípios do processo de imunização. Isso é muito importante e muito interessante para nós, principalmente nesse momento em que o mundo vive uma pandemia mundial causada por uma infecção virótica. Então é muito importante que a gente tenha clareza de algumas questões que envolvem esse processo de imunização, já que estamos também vivendo nesse momento um processo de imunização ativa artificial usando principalmente vacinas como imunizantes. E aqui, só para a gente introduzir esse assunto, é importante que a gente volte a chamar a atenção de algo que nós discutimos na nossa primeira aula, que é a ideia que o mundo passou a ter ou a discutir sobre infecções e respostas a infecções. Nós estamos vivendo uma completa confusão no que se refere às informações sobre tudo que a ciência já produziu até agora em relação a questões imunológicas, e a imunização não é diferente. Infelizmente, após séculos de conhecimento de microbiologia e imunologia, conhecimentos que inclusive que se ensina nas escolas desde o ensino médio, tá? Nós parecemos que ficamos atordoados, anestesiados, e o pânico fez com que a gente esquecesse tudo aquilo que a gente tinha aprendido, como se não tivesse valido a pena, como se tudo que a gente descobriu e passou a conhecer não tivesse mais importância. E começamos então a ter fantasias, nesse momento, devido ao pânico, sobre questões básicas de imunologia que nós já temos com conhecimento solidificado. Uma delas é a questão da imunização. Infelizmente, muitas e muitas pessoas estão, por exemplo, neste momento, acreditando que vacinas são quase que medicamentos que vão salvar a vida delas, porque vão combater o vírus, combater a infecção virótica e vão matar o vírus caso elas sejam infectadas. E estando imunizadas pela vacina, elas jamais vão ser infectadas e, consequentemente, estarão completamente protegidas. Então, é uma noção totalmente equivocada dos conhecimentos que nós já acumulamos há séculos, tá? Sobre imunologia e imunização. A imunização, ativa via vacinas que nós estamos promovendo hoje, inclusive no Brasil, não promove necessariamente uma blindagem de nenhum organismo a infecções. Qualquer indivíduo vacinado, ele pode ser infectado pelo micro-organismo pelo qual a vacina está tentando protegê-lo. A diferença das vacinas é que elas simplesmente dão uma forcinha para o sistema de defesa, alertando ele antecipadamente da possível infecção por aquele agente infeccioso. O que faz ativar as respostas normais do sistema imunológico e, consequentemente, as defesas do organismo estarão mais prevenidas. Então, você não está imune a infecções depois de vacinado. Tá? Você poderá dar uma resposta melhor às infecções caso você esteja vacinado e caso a vacina que você tomou seja eficaz. Que aí é um outro problema. Não existe vacina mais poderosa, eficaz e eficiente do que a vacina chamada sistema imunológico. Ele estando saudável, ele estando no seu pleno funcionamento, dificilmente você vai sofrer qualquer tipo de agressão mais severa provocada por qualquer tipo de micro-organismo. E ele é extremamente eficaz, extremamente seguro, porque ele é nosso e a resposta que nós damos é evolutiva e individual. Tanto que as vacinas, o que elas fazem é simplesmente ativar o sistema de defesa. Quem realmente te protege, no final das contas, é o seu sistema de defesa.
Se a vacina não conseguir ativar o seu sistema de defesa, ela não tem eficácia, ela não tem nenhuma utilidade para você. E aí vem a questão da eficácia, que nós vamos discutir mais para frente aqui, tá? Então, por exemplo, se a vacina é pouco eficaz, isso quer dizer que, vacinado ou não, você pode ter uma grande chance de não só ter a infecção, mas ter a doença provocada por aquela infecção, que é o que as vacinas tentam combater, a doença, não a infecção. Porque a infecção, vacina não previne, tá? Mas ela pode ajudar o sistema de defesa nesse primeiro combate. Então, nesse primeiro momento, essas são informações importantes para a gente entender o que é imunização. Só para a gente contextualizar um pouco a história da imunização, né? A imunização é algo que já é feito na história da humanidade há milênios, né? Claro que tudo começou empiricamente, como tudo na ciência, né? A partir de experimentos totalmente empíricos, sem nenhum fundamento teórico, sem nenhuma explicação teórica necessariamente do que estava acontecendo, né? Mas há mais de 2.000 anos atrás, os chineses, por exemplo, já pegavam feridas secas de varíola, faziam um pozinho e botavam as pessoas que não tinham varíola, que não tiveram varíola ainda, para inalar esse pozinho, e perceberam que essas pessoas que inalavam esse pozinho não tinham varíola. O que eles estavam fazendo é imunizando as pessoas, né? Introduzindo nas pessoas saudáveis o vírus da varíola atenuado, porque a pessoa da qual foi coletado o vírus já estava sarada, eram feridas já saradas, então os poucos vírus que restavam já estavam enfraquecidos. Porém, eles não tinham a menor ideia do que tinha acontecido. E outros vários experimentos empíricos foram realizados que culminavam com a aplicação da imunização, mesmo sem explicação. E um dos experimentos mais famosos, né, no que se refere à imunização, foi promovido por um médico inglês chamado Edward Jenner. É um dos mais famosos episódios de imunização da história, porque foi um dos mais bem registrados. Vamos rapidamente falar aqui essa historinha do Jenner aqui. O Jenner ele era um médico e também ele era um curioso para saber, né, o que causava a varíola, por que a varíola matava tantas pessoas, milhões de pessoas na Europa morriam de varíola, por que algumas pessoas tinham varíola, outras não tinham varíola. Isso instigava muito a curiosidade do Jenner, né? E chegou a informação para ele de que algumas mulheres, né, ou as mulheres que ordenhavam vacas em determinada região da Inglaterra, da Grã-Bretanha, não tinham varíola. Não se tinha casos de varíola entre essas mulheres. E isso instigou o Jenner a tentar averiguar o que estava acontecendo. Quando ele foi nessas regiões onde essas mulheres trabalhavam, ele verificou que um quadro interessante. Essas mulheres, elas ordenhavam as vacas sem nenhuma proteção, né? Muitas das vacas que eram ordenhadas, elas estavam doentes, e uma doença muito comum nas vacas é a vacínia, que é causada por um vírus muito parecido com o vírus da varíola humana, então é uma varíola das vacas, né? Então, eventualmente, essas mulheres ordenhavam vacas com essa doença e, consequentemente, tinham contato com esse vírus, tá? O que o Jenner imaginou? Que esse contato prévio com o vírus, com a doença da vaca, de alguma maneira, que ele não sabia, obviamente, como, estava protegendo essas mulheres. E para testar a sua hipótese, o que ele fez? Ele propôs um experimento que está ilustrado nesse quadro aqui, ó. O famoso experimento do Jenner, né? Famoso, perigoso, arriscado, principalmente por não saber exatamente no que ia dar, né? Mas diz a lenda, né? Porque também isso é uma história que não tem registros muito precisos, que o Jenner ele pegou uma criança, fez um corte no braço da criança
e depois pegou uma secreção de ferida de vaca, da varíola de vaca, ou seja, onde provavelmente estaria o causador da doença. Então pegou essa secreção de vaca com varíola lá, das feridas da vaca, e colocou nesse corte que ele fez na criança. Deixou passar alguns dias e posteriormente o que ele fez? Pegou a mesma criança, fez um outro corte no braço dela, só que aí ele pegou feridas de varíola humana, tá? De pessoas que estavam doentes ainda estavam doentes, não tinham se curado, e pegou então a secreção das feridas dessas pessoas e inoculou no segundo corte que ele tinha feito na criança. Bom, para surpresa dele, mas ele estava esperando, obviamente, algo parecido. Para surpresa dele, essa criança, mesmo sendo inoculada pelo vírus da varíola humana, não teve varíola. Então ele comprovou o quê? Que aquelas mulheres não tinham varíola porque elas tiveram contato com o vírus da varíola da vaca, que fez com que elas se imunizassem contra a varíola humana. Então, quando essas mulheres tinham contato com a varíola humana, elas já estavam imunizadas. E foi o que ele fez, imunizou a criança. Porém, obviamente, ele não conseguiu explicar muito bem, em termos teóricos, científicos, o que exatamente tinha acontecido, porque nessa época não se tinha ideia muito sobre os micro-organismos causadores de doenças, sobre imunologia, não tinha nenhum conhecimento ainda sobre essas áreas do conhecimento. Mas foi um marco, né, na imunização, e vejo que um experimento completamente empírico, mas que com a sagacidade muito grande desse médico em pensar no que provavelmente poderia ter acontecido. Porém, a imunização ela só teve um salto realmente enorme com os experimentos do francês Louis Pasteur, né, que inclusive é considerado até o pai da microbiologia, por ter feito muitos estudos sobre microbiologia em várias áreas, e entre elas na área de doenças, de micro-organismos causadores de doença. Então ele identificou vários micro-organismos causadores de doença e também estudou a capacidade, né, dos animais de se proteger contra esses micro-organismos. Então ele, por exemplo, ele estudou a cólera aviária, estudou a raiva, duas doenças que acometem principalmente animais, e nos seus experimentos ele conseguiu, em alguns casos empiricamente, um misto de estudos empíricos e acidentais, porém, graças mais uma vez à sagacidade de um bom pesquisador, ele conseguiu então descobrir alguns mecanismos de imunidade e, consequentemente, entendeu como é que funcionava a questão da imunidade, a ponto, por exemplo, de ser praticamente o primeiro pesquisador a propor realmente uma vacina propriamente dita. Inclusive, o termo vacina foi cunhado por Pasteur. Então, ele entendeu e desenvolveu a vacina contra a cólera e contra a raiva, por exemplo, cólera aviária e a raiva, a partir das observações que ele fez nos seus experimentos. Nós vamos abrir um espaço aqui rapidinho, só para vocês terem uma ideia de como é que a ciência anda. Hoje em dia, com a Covid, né, ninguém mais faz, muita gente não faz mais ciência, né, só fica reproduzindo igual máquinas copiadora o que os outros já fizeram, ou então fica discutindo o que os outros escreveram. Ninguém mais quer pensar, ninguém mais quer raciocinar, e por isso que a gente está tendo aí tanta discussão absurda, né? Tanta discussão sem sentido no que se refere ao que está acontecendo nessa pandemia. As pessoas já não pensam mais, não raciocinam mais. Provavelmente a maioria delas não conseguiria sequer fazer o que Pasteur fez há mais de um século atrás, né? O que hoje era para ser algo banal para qualquer pesquisador imunologista, por causa de tanto conhecimento que nós temos, como inclusive os que foram promovidos por Pasteur, inclusive, mas a maioria deles sequer conseguiria
entender como é que as coisas funcionam, como o Pasteur entendeu. Então, a nossa prepotência hoje está nos levando a essa total ignorância, né? Mas vamos voltar aqui à questão do Pasteur. Olha só como é que ele descobriu a questão da imunização, por exemplo, para a cólera aviária. Como eu falei para vocês, foi um misto de entendimento empírico e acidental. O Pasteur ele já tinha isolado, né, a bactéria causadora da cólera em aves, e ele fazia experimentos testando essas culturas dessa bactéria em aves saudáveis para ver o efeito dessas culturas. Então, ele cultivava esses micro-organismos e inoculava em animais que não tinham doença para ver o efeito que essas bactérias tinham. Normalmente, né, quando ele inoculava a cólera nos animais, nas aves, quando ele fazia uma cultura nova e inoculava nos animais saudáveis essa cultura nova, geralmente isso levava o animal a óbito, à morte. Aqui embaixo, por exemplo, está representando mais ou menos isso. Quando ele pegava uma cultura fresquinha, nova, de bactéria causadora da cólera aviária, inoculava numa ave saudável, normal, sem nunca ter tido contato com essa bactéria, normalmente as aves morriam. Bom, aí o que aconteceu? Um dia esse experimento deveria ter sido repetido, né? Os assistentes dele deveriam ter inoculado uma cultura fresca de bactéria em um determinado grupo de aves. Porém, no dia seguinte, quando o Pasteur chega no seu laboratório, ele verifica que as aves não tinham morrido. E aí veio a dúvida, né? Por que essas aves não morreram? Se o esperado seria que elas morressem. Depois de fazer um extenso levantamento de todas as etapas, de tudo que tinha acontecido, de conversar com seus assistentes, o que o Pasteur acabou descobrindo? Quando ele perguntou qual a cultura que tinha sido inoculada nas aves e que os assistentes foram lá verificar, eles concluíram que haviam cometido um erro. Ao invés de inocular uma cultura fresca, nova da bactéria, eles pegaram uma cultura antiga, já velha, com bactérias já enfraquecidas, porque o meio já estava sem nutrientes, sem oxigênio, com muitos competidores, então a bactéria estava fraca, e inocularam essa cultura nos animais. Por isso que os animais, teoricamente, não morreram, né? Ou não tiveram cólera, né? Bom, aí é aquilo que eu falei, né? Se fosse hoje em dia, é capaz de os nossos imunologistas, infectologistas do caos aí não conseguirem propor absolutamente nada para entender o que tinha acontecido. Mas o Pasteur não era desse tipo, né? O Pasteur ele sempre quis ir além. E o que ele propôs então? Ele propôs um experimento para comprovar uma hipótese que ele tinha, que o contato dessa cultura velha com as aves teria de alguma maneira protegido as aves. E como é que ele provou isso? Fazendo um experimento, né? Mas para isso ele teve que pensar bastante e chegar a elaborar essa hipótese. E para testar a hipótese, o que ele fez? Pegou lá uma cultura fresquinha, né? Que quando inoculada em aves que nunca tinham tido contato com a bactéria, nem com culturas velhas, morriam. Mas quando ele inoculava essa cultura fresca nessas aves aqui, ó, que tinham tido contato com a cultura velha, essas aves não morriam. Nesse momento, Pasteur comprovava a sua hipótese. Mesmo agora, a bactéria estando forte bastante para matar as aves, não matava aquelas que já tinham tido contato com bactérias enfraquecidas. Então, qual a conclusão que ele chegou? Que é que aquele contato prévio com bactérias enfraquecidas teria, de alguma maneira, fortalecido essas aves para que elas dessem uma resposta secundária a uma segunda infecção, o suficiente para que pudesse mantê-las vivas e protegidas. É o princípio da vacinação hoje por micro-organismos atenuados, enfraquecidos. As primeiras vacinas que Pasteur propôs foram desse tipo, tanto da cólera quanto da raiva.
Aí você fala assim, então Pasteur descobriu a vacina para todas as doenças infecciosas? Não, porque ele descobriu também algo que é óbvio até os dias de hoje, que produzir vacina não é algo tão simples, né? Porque a resposta imunológica nossa aos micro-organismos, ela é individual, ela é específica, ela é variada de acordo com o micro-organismo. Então, você provocar uma resposta do organismo exatamente igual ao que o micro-organismo produz, não é simplesmente botar o organismo em contato com uma vacina que tenha o micro-organismo atenuado ou morto, um pedaço dele. Uma infecção microbiana forte, a partir de culturas fortalecidas de micro-organismos realmente infecciosos, patogênicos, essa infecção ela promove efeitos no organismo ou ativa todos os nossos sistemas de defesa, todos os mecanismos de defesa por completo, né? Coisa que vacinas necessariamente nem sempre conseguem fazer. E é por isso que Pasteur testou, né, chegou a testar vacinas para outras doenças, mas sem sucesso, usando o mesmo princípio de atenuar o micro-organismo, mas porém não conseguiu sucesso na imunização. E a conclusão que a gente tem hoje é essa, de que não é fácil fazer vacina. Por isso que das centenas de doenças infecciosas que nós temos, com micro-organismos já conhecidos, apenas poucas dezenas dessas doenças têm algum tipo de vacina e mesmo assim com eficácias diferentes entre elas. Algumas mais, outras menos eficazes. A maioria absoluta das doenças infecciosas não tem vacina contra ela. Já visto, por exemplo, no caso da AIDS, por exemplo, que até hoje nós não temos uma vacina eficaz contra ela, ou seja, não temos uma vacina contra ela, porque o mecanismo de infecção do vírus HIV é muito específico e as reações do organismo a ele também são muito específicas. Mas aí está aí a contribuição do Pasteur. Outra contribuição importante foi do pesquisador russo, né, o Metchnikoff. Qual a importância desse pesquisador para a imunologia e imunização? Ele simplesmente descobriu os famosos macrófagos, né? Estudando células fagocitárias em estrela do mar, em larvas de estrela do mar, ele viu que essas células elas eram capazes de fagocitar, comer, englobar, destruir outros micro-organismos que eventualmente contaminassem esse organismo aqui, a estrela do mar. E depois, posteriormente, nós verificamos que esse tipo de células existia em praticamente todos os animais, e no ser humano mais ainda, né? O que o Metchnikoff simplesmente descobriu foi a imunidade celular que nós estudamos, né? Ou seja, a capacidade das células de destruir micro-organismos a partir da fagocitose, né? Já esses outros dois pesquisadores aqui, o Berg e o Kitasato, por exemplo, eles, em conjunto, conseguiram demonstrar a imunidade humoral, que é outro tipo de imunidade que nós estudamos. De que maneira? Foram eles que descobriram, né, que pessoas que já tiveram infecção ou que são vacinadas, tinham no seu sangue, no soro do seu sangue, proteínas de defesa que são os anticorpos, né, que reagem de forma específica aos agentes infecciosos. Então, eles descobriram a imunidade humoral. Bom, vamos falar então dos dois tipos principais de imunização, ativa e passiva. Só para diferenciar inicialmente, quando a gente fala em imunização ativa, como o próprio nome está dizendo, é aquela imunização onde você ativa o seu sistema de defesa. Onde o seu sistema de defesa ele é alertado, ele é ativado para que possa te defender daquela infecção. Tá? Então, são os mecanismos que precisam que o seu organismo reaja para que você tenha eficiência na imunização. A imunização passiva, que nós vamos ver depois, como o nome está dizendo,
é uma imunização onde o seu organismo, o seu sistema de defesa não participa, ele não atua, ele não é ativado. Você elimina os agentes infecciosos sem que o seu sistema de defesa seja eliminado. Então, nós vamos ver isso daqui a pouco. No que se refere à imunização ativa, né? O principal mecanismo de imunização ativa que nós temos é através das vacinas. Tá? Vacina é um mecanismo ativo de imunização. Por quê? Porque as vacinas ativam o sistema de defesa para que o sistema de defesa possa dar uma resposta mais contundente ao micro-organismo infeccioso e debelar a infecção, evitando com isso a ocorrência da doença, tá? Que é outra coisa que a gente tem que entender definitivamente, pessoal. Tá? O que é necessariamente um agente infeccioso, um agente causador de doença e o que é uma doença. O fato de você ter no seu corpo um agente causador que pode causar uma doença, ter sido infectado, não quer dizer que você vai ficar doente. Você só fica doente se você tiver os sintomas clínicos provocados por aquela infecção. A Covid-19, por exemplo, mais de 95% das pessoas ou são assintomáticas, né? Ou seja, não tem nenhum sintoma da doença, ou seja, não tem a doença, tá? Ou tem sintomas muito leves. Mesmo quando tem sintomas muito leves, a gente já considera que ele tem a Covid, mas os assintomáticos não têm Covid. Não ficaram doentes, eles se infectaram, mas não ficaram doentes. Então, para ter a doença, você tem que apresentar os sintomas clínicos, tá? A presença por si só do agente infeccioso não quer dizer que você tenha a doença. Nós estamos o tempo inteiro sendo infectados por micro-organismos. E, no entanto, não estamos doentes o tempo inteiro, porque o nosso sistema de defesa vai eliminando com extrema eficiência a maior parte dos micro-organismos que a gente tem contato durante o nosso dia a dia, garantindo que a gente não fique doente, apesar de se infectar, tá? Então, o princípio das vacinas, até o momento atual, basicamente, né, tentar enganar o sistema de defesa, enganar no bom sentido, né, tentar fazer com que o sistema de defesa seja ativado sem necessariamente o seu organismo ter contato com o agente infeccioso de modo a provocar doença. Então, normalmente as vacinas contêm algum antígeno, ou o próprio micro-organismo ou parte dele que possa provocar uma resposta imunológica, possa ser reconhecido como corpo estranho e provocar uma resposta imunológica, tá? Então, eu preciso esse antígeno pode ser o próprio organismo, micro-organismo atenuado, enfraquecido. Nós vamos discutir isso daqui a pouco, como muitas vacinas que nós temos hoje. Pode ser um micro-organismo morto, né? Vivo, nem precisa dizer que o sistema de defesa vai ser ativado, né? Porque ele está vivo, pode inclusive se replicar. Morto, mesmo morto, ele pode provocar uma resposta do sistema imunológico, porque o sistema de defesa pode reconhecer partes da estrutura desse micro-organismo morto e promover uma resposta. E hoje nós sabemos que até partes do micro-organismo, não precisa ser ele nem morto nem atenuado, mas algumas partes específicas dele podem ser ativadoras do sistema de defesa, tá? Um outro tipo de vacina que nós temos são aquelas feitas chamadas toxoides, que são vacinas também, né? Só que ao contrário dessas que nós falamos aqui, não são vacinas contra micro-organismos, contra agentes infecciosos, mas sim contra produtos tóxicos produzidos por esses micro-organismos, que podem ser produzidos por alguns micro-organismos, como algumas toxinas e venenos, por exemplo. Toxina botulínica e outras que podem, por exemplo, levar o indivíduo à morte. Nós podemos fazer uma vacina contra essa toxina. Da mesma forma que usando micro-organismo, eu posso, por exemplo, pegar essa toxina e inativá-la, ou seja, ela não vai causar mais a toxidez que ela causaria, mas ela ainda pode reter suas propriedades antigênicas, ou seja, a sua capacidade de ativar o sistema de defesa. Qualquer toxina
que entre no seu corpo pode provocar uma reação imunológica no seu corpo contra ela para neutralizá-la. Então, nós temos a capacidade de neutralizar qualquer toxina, qualquer veneno, tá? Muitas vezes não dá tempo da gente inativar e morre, mas a gente é capaz de promover defesa contra ela. Se você tem contato com essa toxina de forma que ela não te intoxica, porque ela está inativada, e produz uma resposta contra ela, né, você pode, teoricamente, por exemplo, quando tiver contato com a toxina propriamente dita, já ter uma memória imunológica contra ela e a resposta é mais rápida. Alguns princípios básicos de imunização aí para a gente entender um pouco sobre essa questão. O que o toxoide e a vacina fazem, né? Que promovem essa proteção para nós? O que eles fazem é simplesmente fazer com que o seu sistema imunológico, porque no final das contas quem resolve o problema parado é o sistema imunológico, reconheça, né, tanto o micro-organismo ou o toxoide, a toxina, como algo estranho e produza uma resposta imunológica. Resposta humoral ou resposta celular. O ideal, inclusive, que promova uma resposta dos dois tipos, né? Se eu conseguir ativar as respostas humorais e celulares, eu vou ter uma resposta muito mais eficaz caso eu tenha contato com o micro-organismo nativo ou a toxina nativa, tá? Então, se eu conseguir produzir linfócitos B e T de memória eficientes, eu posso já ficar preparado para possíveis infecções ou intoxicações naturais. É importante que as vacinas elas têm a propriedade antigênica, mas elas não têm a capacidade de, teoricamente, causar a doença. Tanto que a segurança das vacinas atualmente a preocupação maior não é nem tanto com o componente microbiano que está na vacina, né? Mas a composição geral da vacina que pode eventualmente causar reações adversas, incluindo algumas alergias, né? A mesma coisa os toxoides, né? Eles também retêm as propriedades antigênicas, mas não causa intoxicação na pessoa que teve acesso a esse toxoide. Em termos de imunizantes hoje, o que nós temos aí? Algumas vacinas conhecidas, por exemplo, que são feitas por organismos vivos, atenuados, né, como sarampo, rubéola, poliomielite. No caso da poliomielite, a poliomielite em gotas lá, a vacina em gotas Sabin, tá? Porque a Salk, que é vírus, a Salk que é intramuscular, que também é contra a poliomielite, ela contém vírus mortos atenuados. A Sabin é vírus vivo, aliás, mortos, né? Mortos. A Sabin contém vírus vivos atenuados. Veja que estas vacinas, né? Elas conferem uma imunidade muito mais duradoura do que as vacinas que contêm, por exemplo, micro-organismos mortos. E por que essa diferença entre esses dois grupos de vacina em termos de duração da imunidade? Porque quando você tem contato com um organismo vivo, mesmo atenuado, esse organismo ele ainda é capaz inclusive se replicar dentro do organismo e ele acaba ativando praticamente todas as suas defesas imunológicas, ativando todos os seus mecanismos de defesa, inclusive de memória. Então é uma resposta muito mais robusta, uma resposta muito mais consistente, contundente, por isso que gera uma imunidade mais duradoura e às vezes para a vida toda, tá? Já as vacinas com vírus mortos, como o vírus está morto, a imunização depende do reconhecimento da carga de micro-organismos mortos que você recebeu pela vacina, porque eles não vão multiplicar lá dentro. Então pode ser que essa vacina não ative todos os mecanismos de defesa que você tenha e, consequentemente, não consiga promover uma resposta mais duradoura, né, para o combate àquele micro-organismo. Por isso que tem essa diferença aqui. Os toxoides, basicamente, tem também, dependendo do toxoide, a promoção de imunidade variada, né? Que pode variar aí 10 anos, um pouco mais ou um pouco menos, dependendo do toxoide, tá?
atuam também ativando defesas importantes do nosso sistema imunológico. Bom, em termos de estratégias de vacinação, né, alguns exemplos aqui de tipos de vacinas e o que elas ativam de defesa no nosso corpo, né? Por exemplo, vacinas que têm bactérias vivas, atenuadas ou mortas, né? Como no caso da vacina para tuberculose, do bacilo Calmette-Guerin lá e da cólera, a resposta que elas promovem é de anticorpos, produção de anticorpos, tá? Vírus vivos atenuados, como da polio e raiva, ativam as defesas celulares e humorais. Então, é uma defesa mais contundente. Geralmente, os vírus conseguem ativar defesas celulares e humorais com mais frequência do que as bactérias. Subunidades, partes, né, de antígenos, né, não o antígeno como todo, ou substâncias produzidas pelos micro-organismos, né, como toxinas e venenos, promovem respostas de anticorpos, tá? Uma vez que o efeito tóxico deles é principalmente um efeito extracelular. Vacinas conjugadas, como para hemófilos e influenza, dão respostas humorais e celulares também. Vacinas sintéticas, né, feitas a partir da tecnologia do DNA recombinantes, proteínas recombinantes, como a da hepatite, né, promovem resposta de anticorpos. Vetores virais, como nós vamos ver mais à frente quando falarmos das vacinas para Covid, que já estão sendo utilizadas hoje, até então são experimentais, e a ideia é que promovam a resposta imune humoral e celular, mas ainda não sabemos exatamente se isso a intensidade disso, porque ainda estão sendo testadas. E as vacinas de ácido nucleico, DNA ou RNA, também são experimentais. Espera-se que ative também as respostas humorais ou celulares, mas ainda não temos essa comprovação total de que isso aconteça e qual a eficácia disso e por quanto tempo. Bom, o objetivo da gente de se ter uma vacina, tá, é um só: reduzir o número de mortes, de casos de mortes provocados por aquela doença. Tá? Ao reduzir o número de mortes, então eu tenho aí um instrumento, né, de qualidade de vida muito grande para a população. Como nós falamos, né, são poucos os tipos de doenças que hoje nós temos vacinas que realmente a gente pode dizer eficazes e seguras para tratar. A maioria absoluta das doenças infecciosas não tem vacina, mas tem tratamento, tem remédios que controlam, como é o caso do HIV e muitas outras, né? A AIDS, por exemplo, é controlada hoje por um coquetel de medicamentos, que aliás o coquetel hoje se resume a 2 comprimidinhos aí que a pessoa toma, e porque isso graças à evolução cada vez maior do conhecimento da doença, e a pessoa tem uma qualidade de vida normal sem ter AIDS, mesmo tendo vírus muitas vezes no seu corpo, né? Então, não é o fato de não ter uma vacina para a doença que a doença necessariamente vai ficar sempre fora de controle. Se ela tem tratamento, ela pode ser controlada, né? Algumas doenças podem ser controladas com vacina, mas a maioria não, pela complexidade de se produzir vacinas para todo tipo de doença infecciosa. Mas a ideia é reduzir a mortalidade. Então, quando a gente mede a eficácia de uma vacina, pessoal, nós estamos falando na capacidade dessa vacina de evitar mortes. Se a vacina tem uma alta eficácia, ela tem um alto potencial de evitar mortes. Uma baixa eficácia, ela tem baixo potencial de evitar mortes. E quando a gente fala evitar mortes, a gente está falando de evitar que a pessoa fique doente. Porque a ideia da vacina é que a pessoa não fique doente. Não vai evitar que você se infecte, mas pode evitar que você tenha os sintomas clínicos da doença que podem levar ao óbito, tá? Então, a ideia é que quanto mais pessoas não cheguem a ter os sintomas clínicos, ou seja, não fiquem doentes, melhor essa vacina. Então, olha alguns exemplos aqui, inclusive, mostrando como que a eficácia varia, né? A difteria, por exemplo, de quando ela começou a ser aplicada, ela praticamente zerou o número de mortes,
né, nas pessoas imunizadas, tá? Quase que 100% praticamente de eficácia, porque praticamente ninguém que toma vacina acaba indo a óbito, ou seja, não tem a doença praticamente, tá? O sarampo praticamente chega perto disso também. A quantidade de pessoas que têm sarampo mesmo vacinadas é muito pequena em relação àquelas que não têm. Então é quase 100% de eficácia também. A cachumba, a coqueluche também estão acima de 90%. A poliomielite é praticamente 100%. A gente não tem casos de poliomielite em pessoas vacinadas, né? Crianças vacinadas não têm poliomielite, então é praticamente 100% de eficiência, tá? A rubéola também tem uma eficiência altíssima, tétano, o hemófilo influenza também, do tipo B, tem uma altíssima eficácia, né? Já a hepatite, por exemplo, a vacina para hepatite já diminui um pouco a eficácia. Veja que mesmo vacinados, muitas pessoas têm hepatite e acabam, muitas delas, morrendo. Não quer dizer que também todas que ficam doentes morrem, tá? Aqui nós estamos falando de número de casos ou de pessoas doentes. Então, quando você toma, por exemplo, a vacina de poliomielite, todos que tomam, ninguém fica doente. Aqui, ó, de um total, por exemplo, de casos que nós tínhamos em 85, de mais de 26 mil pessoas com hepatite, por exemplo, esse número caiu para pouco mais de 6 mil em 2004. É uma redução significativa em pessoas vacinadas, tá? Não quer dizer que todas essas aqui tiveram complicação e morte, mas que a doença ocorreu nelas, tá? Então a eficácia é menor, porque muita gente ainda teve a doença mesmo vacinada. E aí a gente entra nessa celeuma das vacinas para Covid, né? Nós vamos discutir melhor daqui a pouco essas vacinas, mas adiantando, qual que é a grande polêmica dessas vacinas? Como elas ainda não terminaram praticamente todas as fases de teste como deveriam ter sido feitas, saltando, omitindo algumas etapas importantes, nós não sabemos exatamente qual é a eficácia dessas vacinas. Porque as vacinas ainda estão sendo testadas. Nós chegamos a um ponto, né, devido à urgência que se colocou em relação à pandemia, de estarmos fazendo vacinação em massa, e usando a população em massa como cobaias de um experimento, que nós não sabemos qual necessariamente vai ser a eficácia dessas vacinas, seja que tecnologia está sendo utilizada, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, que uma vacina como exemplo aí da Coronavac tem uma eficácia de 50%, veja que comparado a essas outras vacinas aqui, é uma eficácia muito baixa, né? É como se eu dissesse que 50% dos vacinados vão ter Covid. 50% não. Então, é um número relativamente alto de pessoas que, mesmo vacinada, têm Covid, o que reduz o que torna a eficácia pequena. Quando eu falo que 99,9% de pessoas vacinadas não tiveram a doença, eu tenho uma eficácia muito grande dessas vacinas aqui. Por isso que essas vacinas aqui são consolidadas, né? A maioria delas, porque elas têm uma eficácia comprovada, mas graças a décadas de estudo e de experimentação e de teste dessas vacinas. Como eu falei, muitas e muitas vacinas foram abandonadas porque demonstraram a eficácia muito ruim. Então, nós já testamos vacinas, estamos testando vacinas para dengue, na maioria das testadas não tem uma boa eficácia. Tá? Testamos vacinas para tuberculose, também a eficácia é muito pequena, em alguns grupos é boa, em outros mediano, em outros a eficácia é muito ruim. Já testamos vacinas para AIDS e também a eficácia não é muito boa. Então, não é que nós não tenhamos mais vacinas eficazes no mundo, é que a maioria das que já foram testadas para outras doenças, né, não se demonstraram eficazes. E para a Covid, o grande problema é que hoje nós não temos ainda a certeza dessa eficácia. Tá? Isso falando tecnicamente. Não nos interessa aqui nessa disciplina discutir
quais os interesses políticos e econômicos por trás do desenvolvimento e dessa vacinação que está sendo feita, mas só discutindo a questão técnica imunológica, né, para entender que necessariamente uma doença não, só porque ela é infecciosa, é possível fazer vacina contra ela. A gente faz vacina, a gente consegue desenvolver vacinas com muito estudo, com muito critério, e mesmo assim, em muitos casos, inclusive na maioria das vezes, não conseguimos vacinas eficazes. Mas graças à ciência também, a gente consegue tratamentos eficazes. E por isso que essas doenças, a maioria das que não tem vacina, não matam tanta gente porque tem tratamento. Depois vocês vão dar uma olhada com calma aqui nesse quadro, que mostra mais algumas doenças, quais são o material que é usado, via de administração, se é intramuscular, intradérmica, se é por inalação, tá? Qual é a eficácia dessas vacinas e quantas doses tem que se utilizar ou não, tá? E qual a duração da imunização. Vocês vão perceber aí que a eficácia varia muito. Olha aqui um exemplo do que eu estava falando lá atrás da Covid, ó. Vacina contra cólera, mais ou menos 50% de eficácia. Por isso que nós não temos uma vacinação, né, em massa contra a cólera, porque a vacina ela tem uma eficácia muito reduzida teoricamente, no limite do mínimo, né, porque abaixo de 50 não é aceitável. Isso quer dizer que metade das pessoas vacinadas com cólera, se tiver contato com a bactéria nativa, vai ter cólera. E a outra metade não. Tá? Então, essa eficácia faz com que essa vacina não seja aplicada em massa na população. Aí, por que então não explode os casos de cólera na população? Porque, primeiro, nós já tivemos epidemias em muitos lugares e foi controlada, né, pela imunidade natural, pela imunidade coletiva. E também nós temos tratamentos, né, contra a cólera que são bastante eficientes e eficazes. Então vejam que muitas vacinas têm eficiências variadas, tá? Muitas são aplicadas em massa porque tem uma eficiência boa, acima de 70%, 75% já começa a ser uma eficácia que justificaria essa vacinação em massa, né? Mas abaixo disso o negócio já é mais complicado. Mais alguns exemplos aqui, ó, mostrando também a eficácia e em que essas vacinas são aplicadas, tá? Então vocês vão ver com mais calma aí quando receber esse material aí. Bem, mas o que a vacina faz necessariamente que faz com que o seu sistema de defesa seja alertado? Né? O que realmente acontece? Quando eu introduzo uma vacinação, por exemplo, pegamos um toxoide, que é uma partícula de uma determinada toxina ou veneno produzido por um micro-organismo ou por outro organismo vivo, pegamos um pedaço atenuado, enfraquecido dessa toxina, né, que é o toxoide, e introduzimos numa pessoa, a gente gera nela uma resposta imunológica que, no final das contas, vai produzir células de memória. Né? Se produzir células de memória B e T, melhor ainda. Porém, com a vacinação, né, você tem essa resposta do organismo, e se ela for capaz de gerar essa memória, houve então uma eficiência na vacinação. Essa é a ideia. Você não vai ficar doente, porque esse toxoide não vai te causar intoxicação, mas você vai produzir células de memória. Caso você tenha sido vacinado e você depois teve contato com a toxina natural, poderosa na natureza, o que vai acontecer? Seu organismo já conhece essa toxina. Ele já tem células de memória. A resposta que ele dá, olha bem, é muito mais contundente. Ou seja, em pouco tempo você vai ter uma quantidade, por exemplo, de anticorpos muito maior do que teria na primeira resposta. E é por isso que essa vacina aqui pode controlar
e evitar que você seja intoxicado por essa toxina, caso você tenha contato com ela depois. Porque você já foi preparado, já está com a memória imunológica pronta para te defender contra essa toxina. Bom, para finalizar essa questão da imunidade ativa, vamos diretamente aqui ao que é mais, né, está sendo mais discutido hoje, que é a Covid-19. Covid-19 é uma doença provocada por um vírus. Covid-19 é a doença causada por um coronavírus, por isso que é Covid-19, né? Coronavírus, design aí, doença que surgiu em 2019, tá? Essa é a doença que é caracterizada por um quadro clínico que envolve principalmente complicações na resposta imunológica, o que leva a uma resposta exacerbada e, consequentemente, inflamação dos pulmões e comprometimento geral de outros órgãos também, que pode levar a tromboembolia e, consequentemente, falta de ar e outros problemas no organismo. Essa doença é causada por um vírus do grupo dos coronavírus, que nós já conhecemos há muito tempo, tanto que 4 deles já são sazonais e causam resfriados o tempo inteiro nas pessoas pelo mundo afora e podem até causar morte, quando esses resfriados, por exemplo, eles complicam em pessoas idosas ou com comorbidades e acaba levando a pneumonias que levam à morte. Da mesma forma que o influenza, que causa gripe. Só para vocês terem uma ideia, no ano passado nós tivemos mais de 250 mil mortes no Brasil, causadas por complicações respiratórias, síndromes respiratórias provocadas por esses coronavírus sazonais e o influenza e as várias variedades ou variantes de influenza que nós temos circulando por aí. Ou seja, matou mais pessoas do que a própria Covid-19. Tá? Então, esse é um vírus, né, o coronavírus, e a resposta que ele provoca no nosso organismo é a mesma que os vírus, qualquer vírus, ou a maioria dos vírus promoveria. Então, nós vamos ter uma resposta contundente, tanto humoral quanto celular, contra esse vírus, tá? Por isso que praticamente 95% ou mais das pessoas não tem nenhum problema para eliminar esse vírus e para lidar com eles. Bom, mas o que interessa aqui para nós é falar sobre a questão da imunização. Como é que o vírus, o coronavírus, atua e age e como é que a gente responde a eles? É basicamente o que a gente faz com qualquer vírus, tá? A diferença da Covid-19 desse novo coronavírus para os outros vírus hoje, nessa pandemia, é como que a gente reagiu, a gente já falou sobre isso, como que a gente reagiu ao aparecimento dessa nova variante desse vírus. E não necessariamente o que ele faz. Ele não é um vírus extraterrestre, ele não é um vírus alienígena, ele não é nada que nós já não conhecíamos na natureza. Ele causa uma infecção como os outros coronavírus causam, e a maioria dos vírus de RNA causam, e nós respondemos a essa infecção como respondemos aos outros coronavírus e aos outros vírus, principalmente os vírus respiratórios. Então a diferença aí está no excesso de medidas inadequadas que nós tomamos em relação a esse agente infeccioso que vocês vão ver aqui, pode ser combatido pelo nosso organismo como qualquer outro vírus. Então, esse coronavírus, ele quando, só resumindo aqui, que muita gente já sabe aí, devido tanto se falar desse vírus, né? Ele é um vírus de RNA, ou seja, o material genético dele interno é uma molécula de RNA. Ele tem na sua superfície proteínas que são capazes de reconhecer receptores nas células e se ligar a esses receptores para poder penetrar. Sem essa ligação, sem adesão, que é a primeira etapa de infecção viral, não há penetração do vírus nas células, né? Então, essas proteínazinhas aqui, que nós chamamos de spike ou espinhos, né? Elas reconhecem alguns receptores nas células, principalmente do trato respiratório,
e ao reconhecer esses receptores, que nós chamamos de ECA2 ou SE2, né, que é um receptor de angiotensina aqui, que é uma proteína reguladora da pressão arterial. Aqui vai um detalhe interessante, né? As crianças, por exemplo, têm pouquíssimos desses receptores. Então, ela ainda está amadurecendo nessa questão da regulação da pressão arterial e as crianças têm pouquíssimos receptores de angiotensina e por isso mesmo que crianças, elas normalmente não se infectam com o coronavírus ou quando se infectam têm sintomas muito leves, porque esse coronavírus tem dificuldade de penetrar as células da criança porque elas não têm os receptores ou muito poucos receptores que esse vírus usa para penetrar as células. Bom, mas penetrando as células, esse vírus dentro das células vai liberar o seu RNA e esse RNA vai ser traduzido para novas proteínas virais para montagem de novos vírus e, consequentemente, esses novos vírus são liberados e vão infectar novas células. Porém, esse movimento todo do vírus no corpo gera, como nós já aprendemos na defesa celular e humoral, a resposta do seu organismo. Nossas células apresentadoras de antígeno, elas capturam, como as células dendríticas, por exemplo, que são aquelas APCs profissionais, capturam esses vírus e apresentam esses vírus para os nossos linfócitos, apresentam usando aquele sistema de MHC lá, né, de histocompatibilidade. Então, falam, está havendo uma infecção interna, né? Essas células têm que ser destruídas, ou então eu tenho que neutralizar esse vírus se ele estiver fora da célula. Se ele estiver lá dentro, eu tenho que destruir a célula. Se ele estiver fora, eu tenho que neutralizá-lo. Então, a APC vai lá e apresenta partes desse vírus, né, antígenos desse vírus, principalmente para os linfócitos auxiliares CD4, que são os linfócitos T helper que nós chamamos, né? Esses linfócitos, ao reconhecerem o vírus, eles comandam toda a resposta humoral e celular. Eles ativam células B ou linfócitos B para produzir anticorpos específicos que se ligam a proteínas de superfície do vírus. Anticorpos ligados à superfície do vírus fazem com que praticamente esse vírus não tenha capacidade de invadir mais célula nenhuma, além de facilitar a fagocitose desse vírus. Tá? Outro mecanismo, as células auxiliares, os linfócitos CD4, por exemplo, podem ativar as células citotóxicas, os linfócitos T citotóxicos CD8, fazendo com que esses linfócitos, ao encontrarem células infectadas, destruam essas células e os vírus juntos, levando então à destruição da fonte, do foco de infecção. Então a gente faz isso aqui, pessoal. Por isso que mais de 90% e 5% da população infectada por o novo coronavírus não tem absolutamente nenhuma complicação, porque o nosso sistema de defesa reage a ele como reage a qualquer outro vírus. O número de mortes hoje, atualmente, reflete o fato de nós estarmos vivendo uma epidemia por um micro-organismo, uma variedade de coronavírus, que saltou há pouco tempo de animais para humanos. Então, muita gente vai morrer porque ainda não tinha nenhuma preparação para isso. E, inclusive, muita gente não tem complicação porque já tinha imunidade cruzada, porque já teve contato com outros coronavírus. E, de certa forma, já tinha uma proteção contra coronavírus. Tá? Então, nós não podemos assustar com o número de mortes, porque é um número de mortes que toda epidemia vai, basicamente, gerar, porque as pessoas que não estiverem preparadas, que não estiverem saudáveis, normalmente vão ter complicações e podem morrer por causa dessa infecção. Mas, com o tempo, a própria natureza e a população vai controlando a existência desse vírus, que agora é sazonal na natureza, tá? Ou seja, ele agora vai fazer parte eram 4, agora serão 5 coronavírus sazonais, inclusive esse daí. Todos os anos vamos ter pessoas com Covid adoecendo, e se não tomar cuidado, podendo morrer. Como todos os anos tem pessoas que morrem de gripe.
E nós não estamos vivendo de epidemia de gripe causada por influenza. Todos os anos pessoas que começaram com resfriado causado por outros coronavírus, mas nós não vivemos uma epidemia de resfriados por aí afora causada por outros coronavírus. Então nós vamos ter a Covid convivendo conosco agora porque esse vírus saltou a barreira animal humano. Nós temos aí cerca de 500 vírus ainda, coronavírus, que infectam animais, principalmente morcegos, que ainda não infectam humanos. Se cada um deles que passar para os humanos, nós formos dar essa resposta mundial que está dando aí, como foi dada por esse novo coronavírus, a sociedade como nós conhecemos vai deixar de existir. Simples assim, né? Bem, sabendo então como é que nós respondemos, como é que se dá a infecção, vamos falar rapidamente aqui então, para finalizar essa questão, na questão das vacinas para Covid-19. É óbvio que hoje nós temos mais de 200 vacinas sendo produzidas pelo mundo afora, testadas, né? Algumas já estão sendo utilizadas, já estão mais famosas, mais adiantadas, mas são centenas de vacinas que estão sendo pesquisadas pelo mundo afora, usando as mais variadas técnicas para a produção de vacina. Então nós temos vacinas, né, para Covid, por exemplo, que usa a técnica tradicional, que é usar o vírus, tá? Você pode utilizar o vírus enfraquecido, para que ele não seja capaz de causar doença, né? E aí você enfraquece esse vírus e ele ainda está vivo, mas enfraquecido, inocula ele para promover uma resposta imunológica. Ou você pode pegar, por exemplo, inativar o vírus completamente, matá-lo, e mesmo assim ele ainda poder provocar uma resposta imunológica. Esse método aqui de inativar o vírus, usar vírus mortos, por exemplo, é a metodologia que está sendo utilizada por essa vacina que já está sendo aplicada no Brasil, que é a Coronavac do laboratório Sinovac chinês. Tá? Essa é a metodologia que eles usam, a metodologia mais tradicional. E, teoricamente, devido a essa técnica de usar vírus mortos, é que provavelmente a eficácia é menor do que outras técnicas, né? Nós já falamos sobre isso aí, que vírus mortos promovem uma resposta menos contundente no sistema imunológico. Outra técnica agora já experimental que está sendo utilizada, que nunca foi utilizada em vacina nenhuma praticamente, pelo menos que tenha uma eficácia já comprovada e uma segurança já comprovada que podemos citar, mas é o uso de vetores virais, ou seja, pegar pedaços do vírus, do coronavírus, introduzir em um vetor que normalmente pode ser outro vírus, e introduzir isso no organismo da pessoa. Então nós temos, por exemplo, nós podemos pegar um pedaço do código genético da proteína spike, que é responsável por aquele receptor da superfície do vírus, introduzir dentro de um vírus que normalmente infecta humanos, atenuando esse vírus, né, para que ele não cause nenhuma doença, e inocular isso na pessoa para gerar uma resposta. Outra possibilidade é pegar um vírus que não infecta humanos, como é o caso dos adenovírus. E da mesma forma introduzir neles também, né, um gene de uma proteína específica do coronavírus e inocular isso nas pessoas para induzir uma resposta imunológica. Essa técnica de usar adenovírus, por exemplo, é a técnica que está sendo usada pelo laboratório AstraZeneca aí, em conjunto com a Universidade de Oxford. Essa é a técnica que eles estão utilizando, né, para fazer, usando adenovírus. A mesma coisa que a empresa Johnson & Johnson também está fazendo no desenvolvimento da sua vacina. Tá? E uma outra vertente agora também experimental, né, que está sendo utilizado, é o uso de vacinas de ácidos nucleicos, tá? Utilizando o material genético apenas do vírus, introduzindo esse material genético para que ele possa induzir uma resposta imunológica. No caso das vacinas para o novo coronavírus, né, que é o caso das vacinas
das empresas Pfizer e BioNTech, que numa parceria fizeram uma vacina desse tipo, e também da empresa Moderna, né, que também usa essa tecnologia. O que eles fizeram? Pegam o RNA do vírus, um pedaço do RNA, apenas um código desse RNA, também pegam aqui a proteína spike, né, o código para ela, porque ela é bem específica desse vírus, tá? Envolvem esse código, né, essa sequência genética apenas dessa proteína, no envoltório lipídico, uma camada lipídica de gordura, e pega essa gordura, né, que está com o RNAzinho lá dentro, um segmento do RNA do vírus lá dentro, e inocula nas pessoas. A ideia é que essa, né, bolha de gordura se funda com a membrana celular, que é lipoproteica, né, uma parte da sua composição é lipídica, que essa bolha se funda com a membrana e essa sequência genética seja introduzida na célula. Uma vez lá dentro, né, é um RNA, esse RNA pode ser traduzido na proteína spike que ele codifica. E aí a célula, o organismo pode reconhecer essa proteína spike, que não é própria, como um corpo estranho, um antígeno, e promover uma resposta imunológica no nosso organismo. Tá? Por que essa vacina normalmente tem que ser mantida a baixíssimas temperaturas? No caso da Moderna, cerca de menos 50 graus, na caso da Pfizer, mais de menos 70 graus. Por que isso tudo? Por causa da técnica, né? O RNA está dentro de uma bolha lipídica, de uma gota de gordura, tá? Para manter essa estabilidade, eu tenho que manter isso aqui a baixa temperatura, porque se a temperatura aumentar, a tendência é que essa camada lipídica se desfaça e vai por água abaixo o nosso vetor aí. Então, é uma vacina que, se ficar 5 minutos fora da temperatura adequada, ela já começa a perder a eficiência, porque começa a desfazer esses glóbulos de gordura aqui que estão com o RNA lá dentro. Bom, pessoal, independente de qual que é a vacina que está sendo utilizada, é importante que todos saibam que, como eu falei, todas estão em caráter experimental. Por isso que o pedido de registro delas no mundo inteiro é emergencial. Isso quer dizer que você está participando de um experimento científico. Não é uma vacina como nós estamos acostumados, por exemplo, que quando você toma já passou por todos os testes. Não, você agora que vai tomar fará parte desses testes. Então, a eficácia e a segurança ainda estão sendo medidas a partir do momento que a população está sendo vacinada em massa. Então, os resultados nós só vamos saber depois que esse processo de vacinação em massa acontecer. O ideal seria que a gente já tivesse esses resultados antes de haver a vacinação em massa. Mas, né, não é isso que está acontecendo, e os motivos a gente não cabe discutir aqui, mas é inegável que você hoje está participando de um experimento científico em relação a essas vacinas. O que isso pode provocar, aí nós vamos ter que esperar para ver os efeitos aí. Tá? Bem, para finalizar a questão da imunização, nós vamos falar rapidamente aqui da imunização passiva. A imunização passiva quer dizer o quê? Que o sistema imunológico não vai ser ativado. Ou seja, você vai se livrar do agente infeccioso sem necessariamente ativar seu sistema de defesa. Mas como é que isso é possível, professor? Vamos pegar dois exemplos aqui de imunização passiva, natural e artificial. Um exemplo de imunização passiva natural, anticorpos que a mãe passa para o filho durante a gestação. Esses anticorpos protegem o filho por um determinado período, enquanto eles ainda estiverem no filho, porque ele é da mãe, não é produzido pelo filho. Já são anticorpos contra vários agentes infecciosos que a mãe já tem e passa para o filho. Se essa criança tiver contato com esses agentes infecciosos logo após o nascimento, esses anticorpos podem proteger a criança desses agentes infecciosos. Esses anticorpos não vão ativar o sistema de defesa da criança. Eles já vão neutralizar o agente infeccioso sem que a criança seja sensibilizada. Eu posso ter uma imunização passiva também artificial. O que é isso? É uma pessoa que já teve uma doença,
tá? Eu vou lá, tiro o sangue dela, pego os anticorpos que ela produziu contra aquela doença e inoculo em uma pessoa, por exemplo, que não teve aquela doença ou que acabou de ter aquela doença, para neutralizar os micro-organismos que ela obteve. Então eu pego aqui, por exemplo, uma pessoa que já teve uma doença, já se curou e, portanto, tem anticorpos dentro dela, transfiro o soro com anticorpos dela para a pessoa que está doente ainda, para ajudar ela a combater a infecção. Isso, inclusive, está sendo feito na Covid aí, como tratamento também para auxiliar as pessoas que estão infectadas. Uma outra forma de imunização passiva também muito comum e empregada historicamente com resultados excelentes é a produção de soros hiperimunes. O que é isso? Eu faço com que outros animais produzam anticorpos contra determinados antígenos, principalmente toxinas e venenos, para que eu possa utilizar quando eu tiver contato com esses venenos. A gente não consegue produzir também esses anticorpos, não consegue, mas muitas vezes você tem uma dosagem de veneno inoculado em você que não dá tempo do seu organismo reagir prontamente. Então, por exemplo, como é que é feito o soro antiofídico contra cobra, né? Veneno de cobra? Você inocula em um animal, como o cavalo, por exemplo, o veneno da cobra. Ah, mas o veneno da cobra não mata cavalo? Mata também, só que aqui nós injetamos uma carga viral, uma carga de veneno que não provoca a morte do animal, mas provoca uma resposta imunológica do animal. Por que a gente não faz isso com as pessoas? Porque nós vamos ficar injetando veneno de cobra nas pessoas só para induzir a produção de anticorpos, né? O veneno é muito perigoso. E aí, ele produz anticorpos, depois a gente coleta o sangue dele, separa a fração sólida, que são as células sanguíneas, da fração líquida, que é o soro, e é no soro que estão os anticorpos. E aí eu faço o soro contra veneno de cobra. Quando a pessoa que for picada por uma cobra que tem aquele veneno que foi injetado no cavalo, ela pode usar esse soro para neutralizar esse veneno logo após a picada da cobra. Lembrando sempre que esses venenos são proteínas, né, específicas que cada espécie de cobra produz, ou seja, a resposta de anticorpo ela é específica. Para a cobra, por exemplo, coral, eu produzo um tipo de anticorpo, para a jararaca outro, cascavel outro, surucucu outro. Então são 3 tipos de anticorpos diferentes. Tá? Por isso que eu tenho que saber qual é a cobra que picou a pessoa para poder aplicar o soro correto. Não adianta eu aplicar um soro anticrotálico para cascavel em quem foi picado por coral ou vice-versa. Não vai salvar a vida da pessoa, tá? E para finalizar, nós temos também, né, soro contra toxinas, né? Que são produzidos da mesma forma que aquele soro lá para venenos, né? Você induz a produção de anticorpos para determinadas toxinas, como a toxina tetânica, por exemplo, ou butolínica, e depois você extrai os anticorpos e faz o soro. Se a pessoa tiver contato com essas toxinas, ela pode abrir mão desses soros aqui imediatamente para poder neutralizar essas toxinas, evitando assim que vá a óbito, tá? Muito bem, pessoal, essas foram algumas noções básicas de imunização. Espero que vocês tenham compreendido o geral de como é que funciona a imunização. É muito, obviamente, mais amplo do que isso, os aspectos que envolvem principalmente a questão da vacinação, porque é muito específico de um país para outro, de região para outra, mas deu para ter uma ideia geral de como é que as coisas funcionam.